Olá pessoal, tudo bem? Este é o terceiro vídeo da série Influências e Consequências do Uso da Tecnologia para Crianças e Adolescentes. Neste vídeo, vamos conversar um pouco sobre a questão do vício em games, tema atual e de bastante polêmica e dúvidas aos pais. O que é o vício em games? Este é um tipo de vício de caráter comportamental e pode comprometer o bem-estar e a saúde da pessoa, pois prejudica a realização de atividades diárias da rotina, como, por exemplo, a higiene pessoal, a alimentação, o trabalho e os estudos, as relações sociais e familiares. A pessoa que está viciada, apesar das consequências negativas para a sua vida, não consegue controlar este comportamento e muitas vezes não percebe o tamanho do prejuízo que essa ação causa para si, aumentando ainda mais a frequência e a quantidade de tempo que gasta com os jogos. De acordo com o CID-11, esse comportamento, para ser considerado vício, deve ocorrer continuamente por pelo menos 12 meses. É importante lembrar aqui que apenas as pessoas que não conseguem se desligar do jogo e não conseguem focar em outras atividades nos demais momentos do seu dia é que se enquadram nesta descrição. Por exemplo, uma criança que tem muita dificuldade em parar de jogar, não atendendo às orientações dos pais, deixando de fazer todas as suas outras atividades ou a maioria delas, ou que não consegue fazer as tarefas da escola e se concentrar nas aulas, porque fica o tempo todo pensando nos jogos, em estratégias e não consegue focar em mais nada quando está sem jogar. Isso é vício. Sabem aquela frase que diz: tudo em excesso faz mal? Ou o importante é ter um equilíbrio, um meio termo? Então, isso também vale para os games. Na medida certa, eles não são prejudiciais, podem até mesmo ajudar a desenvolver habilidades como raciocínio lógico, a atenção, a concentração e a coordenação motora. Porém, o uso excessivo, inadequado e sem supervisão, este sim é muito ruim. As causas do vício em games são multifatoriais, ou seja, não existe apenas uma causa, e sim uma somatória de diversos fatores. E estes fatores de risco são biológicos, psicológicos e também sociais. 1. Fatores biológicos de risco. Algumas estruturas neuronais e biológicas de certas pessoas fazem com que elas apresentem dificuldades para deixar de jogar ou interromper o jogo. Fazem com que elas sofram muito quando não estão jogando, fiquem extremamente angustiadas, ansiosas e irritadas, ou tenham a necessidade cada vez maior de jogar por mais tempo ou por mais recompensas. Isso acontece por causa do mecanismo de recompensa do cérebro e funciona de forma semelhante ao vício por substâncias, como a bebida, o cigarro ou o vício por outras drogas. Acredita-se que isso pode estar relacionado a uma predisposição genética. Como assim? Isso quer dizer que quando jogamos é liberado em nosso cérebro um neurotransmissor chamado dopamina, que nos dá a sensação de prazer imediato. E é essa sensação que vicia como uma droga, porque queremos sempre sentir mais prazer. O risco do vício é maior para crianças e adolescentes, porque seus mecanismos neurológicos de recompensa do cérebro ainda estão em formação nesta fase do desenvolvimento, o que pode dificultar a habilidade ou a capacidade de controlar ou recusar os estímulos prazerosos. 2. Fatores psicológicos de risco. São eles a baixa autoestima, dificuldades de autocontrole, a impulsividade, dificuldades em habilidades sociais como de comunicação e manejo de sentimentos desagradáveis, timidez excessiva, transtornos mentais como depressão e ansiedade.
3. Fatores sociais de risco. Quando já existe uma predisposição genética e psicológica, elas podem ser agravadas ainda mais se ocorrerem algumas situações sociais específicas, como pressões na escola ou no trabalho, o bullying, o isolamento social fora do mundo virtual, a ausência de lazer e passatempos saudáveis e recompensadores, falta de limites bem estabelecidos quanto ao uso do game, compreensão dos games como o único local de aceitação social, sentimento de pertencimento a uma equipe dentro dos jogos e, além de tudo isso, nos games existe a possibilidade e a liberdade de realizar desejos que nem sempre são possíveis no mundo real, que cria um mundo fantasioso, onde, por exemplo, a pessoa pode construir personagens e assumir papéis com características que deseja para si. É muito bom sentir isso, sentir realização e satisfação. Mas será que quando esse adolescente retorna para a vida real, ele está pronto para aceitar a realidade, para lidar com suas frustrações e dificuldades e, principalmente, sentir-se satisfeito e realizado com suas experiências e vivências? Outro ponto importante é a sensação momentânea de segurança, que é uma falsa sensação. Afinal, o anonimato nos ambientes virtuais evita que a pessoa seja julgada ou criticada diretamente por suas ações, sentimentos e pensamentos. Nesse caso, a vida virtual acaba se tornando um mecanismo de fuga da vida real. Resumindo, além dos sintomas já explicados de dificuldade em realizar as atividades do dia a dia, outros sintomas comuns do vício em games, na maioria das vezes, se assemelham aos sintomas do estresse, ou seja, a ansiedade excessiva, a irritabilidade, a alteração do sono ou a completa mudança trocando a noite pelo dia, certa tristeza, inação ou apatia. Às vezes, a pessoa até tem o desejo de se envolver nas outras questões de rotina, mas não consegue. Mesmo sabendo das consequências negativas, ela não consegue largar o jogo. Além disso, é comum que a pessoa manifeste sintomas de abstinência ao parar de jogar ou frente a essa possibilidade, apresentando nervosismo, inquietação e agressividade. Por fim, o tempo passado jogando é um dos pontos fundamentais para identificar o vício, já que pessoas viciadas podem desenvolver um recurso chamado tolerância, em que elas vão precisando cada vez mais de tempo jogando para sentir o mesmo prazer de antes. Outra observação que pode ser feita é se a criança ou adolescente passam a usar mentiras para conseguir jogar. Antes de mais nada, vamos lembrar aqui que pesquisas apontam que apenas uma pequena parcela de pessoas que jogam games é que apresentará o vício. Portanto, não é todo mundo que joga que é viciado. Também sabemos que existem pessoas que vivem disso como profissão, os chamados esportes. E nestes casos, a avaliação a ser feita deve ser totalmente compreendida dentro deste contexto específico. A principal dica fica mesmo na observação da capacidade ou não da pessoa conseguir realizar as atividades consideradas básicas ou essenciais da rotina, como comer, dormir, tomar banho, beber água ou das condições de saúde física, social ou mental. Nestes casos, é necessário buscar ajuda de um psiquiatra, neurologista e psicólogo. A família pode ajudar sempre conversando, escutando e orientando o adolescente, evitando julgamentos, acolhendo o que estão sentindo, porém retomando e explicando quantas vezes forem necessárias sobre os prejuízos e consequências deste comportamento. Além disso, é preciso estar sempre atento a mudanças bruscas de comportamento e que perdurem por muito tempo, como é o caso de quando o adolescente, de uma hora para outra, deixa de sair, de ver os amigos, começa a se isolar, querer faltar na escola e deixar tudo o que costumava fazer de lado.
pois o jogo também pode funcionar como uma válvula de escape para outros problemas que ele esteja enfrentando. Não se sabe ainda se o vício em games pode ser prevenido, já que está relacionado a uma predisposição individual, a qual não temos como prever. No entanto, acredita-se que a redução à exposição dos jogos é muito importante para reduzir os riscos. Isso não significa que devemos proibir os adolescentes de jogarem, mas sim que devemos estabelecer regras de quando e quanto jogar. Para qualquer idade, o ideal é que a cada hora jogando seja feita uma pausa de 15 a 20 minutos de descanso. O ideal é não ficar mais do que 3 horas ao dia jogando. Este tempo é considerado ideal para adolescentes, pois para crianças menores deve ser um intervalo menor. Outra forma de prevenir é escolhendo de forma equilibrada os tipos de atividades a propor para seus filhos, principalmente nas férias, que é onde passam mais tempo ociosos e costumam retomar hábitos antigos e abandonar as regras estabelecidas. No caso de adultos, definir um tempo para dar atenção a outras áreas da vida também é necessário. Depois, então, pode-se pensar em ocupar o tempo que seria livre com os jogos e outras atividades de lazer. Eu vou terminando por hoje, não só este vídeo, mas também essa série. Espero que tenham gostado das dicas e das reflexões e que nós possamos nos encontrar novamente na próxima série. Fiquem à vontade para deixar comentários e sugestões abaixo e no canal do YouTube. Obrigada e até breve.